Hello! Chegamos aí, vamos gravar mais uma aula. Hoje é a nossa aula de Grécia, parte 2, às vezes ela volta. É isso aí, vamos lá continuar o nosso conteúdo de Grécia. Hoje um pouco diferente, estou gravando aqui hoje com o celular para ver se a qualidade da imagem melhora. E aí, se você notou uma diferença e tiver gostado, dá um comentário aí no YouTube que eu vou ficar bem feliz, beleza? Então bora lá, galera, vamos falar de Grécia, vamos falar da segunda parte do nosso conteúdo, né? A gente estava estudando Grécia, a gente viu que o período grego ele é dividido em 5 partes, né? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. A gente já tinha visto o pré-homérico e o homérico. Então vamos para os outros agora, beleza? Quando a gente vai falar ali do período que a gente chama de período arcaico, a gente está falando da formação das cidades-estados. Eu estou falando da formação das polis gregas. E aí vem, isso é uma coisa que você tem que entender e você tem que, aquela coisa de decorar. Você vai ter que decorar isso, cara. O que é uma cidade-estado? O que é uma polis grega? Uma cidade-estado ou uma polis grega, ela é uma cidade politicamente e economicamente independente uma da outra. Significa o quê? Significa que não existe nenhuma relação político-econômica entre essas cidades. Então vamos lá. Quando a gente for falar de Atenas, que é uma das cidades mais importantes, uma das polis mais importantes da Grécia Antiga, você vai ver que a política de Atenas é qual? A democracia. Foi explicada já já. Tá legal? Quando você vai em Esparta, qual é a política de Esparta? É uma diarquia dentro de uma aristocracia. Já é uma política diferente. Economia ateniense, economia baseada no comércio. Economia espartana, baseada na produção agrícola. Então você percebe que existem diferenças bem significativas entre as duas cidades. O que unia essa sociedade? Justamente a sua formação, a formação cultural desses povos. Tá legal? Mas são duas cidades politicamente e economicamente independentes. Isso é uma polis. Você tem que decorar isso, tá legal? Você vai ter que decorar. Eu não tenho como te explicar de outra forma. Beleza? Let's go. Continuando então. Quando a gente vai falar do período arcaico, eu estou falando da desagregação dos gênos. A desagregação dos gênos, aquela quebra que se fez dentro dos gênos, a separação, formação de classe social, formação das desigualdades e por aí vai gerar a formação de polis, as cidades gregas, as cidades-estados, tá legal? Então tem duas polis que são essenciais para a gente entender, e aí já é período arcaico. Eu tenho que falar de Atenas e eu tenho que falar de Esparta. São as duas polis que caem. As outras você deixa de lado, foca nessas duas e segue o baile. Tá legal? Vamos lá. As duas são duas cidades-estados, duas cidades mais poderosas quando a gente fala da Grécia Antiga, e são duas cidades-estados completamente diferentes quando você pensar em diversos aspectos. Primeiro aspecto, vamos no aspecto de localização geográfica. Lembra daquele mapa que eu tinha colocado no cantinho aqui? Que eu falei para você prestar atenção e etc? Que eu falei que tinha a Ática, que ficava mais ao norte, e o Peloponeso mais abaixo? Ah, cara, é isso aí. Então, olha só, Atenas ela vai ficar na parte ática. Já Esparta fica onde? No Peloponeso. Isso vai trazer característica para a cidade-estado. Por quê? Na parte ática, você tem um terreno mais montanhoso, o que faz com que o terreno não seja lá tão fértil. Como o terreno não é fértil, automaticamente essa cidade vai ter que investir numa outra forma de produção. Qual é a forma de produção que ela vai investir? Ela vai investir no comércio marítimo. Comércio marítimo vai gerar o quê? Contato com outras civilizações. Toda vez que você encontrar uma sociedade que ela tem um comércio muito amplo, local onde você tem muitas pessoas transitando, muitas ideias, você tem formação de que uma cultura ampla, e Atenas vai ser muito, vamos dizer, valorizada por conta dessa sua cultura tão diversa. Tanto é que quando a gente fala de Atenas, eu estou falando da cultura da filosofia, eu estou falando de Sócrates, Platão, eu estou falando até do teatro, o teatro grego, a gente sabe que vem o teatro grego, aí vem lá a comédia e o drama. Apesar de que a filosofia e o teatro eles estão mais ali no período clássico, tá? Mas eles partem dessa cidade-estado. Então é uma cidade-estado onde o lado cultural, do conhecimento é muito valorizado, justamente por conta dessa possibilidade de contato com outras regiões. Até aí, beleza? Fechado. Então olha só, era um terreno montanhoso, isso fez com que o terreno não fosse fértil,
fazendo com que a sociedade buscasse no comércio a sua forma econômica. Isso vai gerar no comércio o contato com outras sociedades, formando uma cultura artística, filosófica muito bem desenvolvida. Tá legal? Qual era o tipo político que a gente tinha dentro da cidade-estado de Atenas? O tipo político que a gente fala, ela teve vários, mas o principal que a gente cita é a democracia ateniense. E por que o tempo inteiro que eu vou falar de democracia ateniense eu faço assim, democracia ateniense? Porque não é uma democracia real, não era uma democracia para todos, era uma democracia para alguns, na verdade para poucos. Para você participar da política dentro de Atenas, você tinha que ser filho de pai e mãe atenienses, nascido em Atenas, homem maior de idade. Isso aí já excluía um grande grupo da população. Então, por exemplo, estrangeiros, mulheres, escravos não podiam participar. Isso já tira a maior parte da população do processo político. Então, apesar de ser uma democracia, não era uma democracia para todos, era uma democracia para alguns. Ok? Por isso é uma democracia, a democracia ateniense. Tá legal? Além disso, galera, a democracia ateniense era uma democracia direta. O que é uma democracia direta? Você vota diretamente dentro das leis que você deseja. Então você vai lá dentro do encontro e no encontro você vota. Ah, eu aceito essa lei, eu não aceito. Você faz a votação ali diretamente. No Brasil, a nossa democracia ela é direta? Não, ela é indireta. É uma democracia indireta representativa. A gente vota em um senador, em um deputado, em uma pessoa que vai votar nas leis por nós. Tá legal? Então, a nossa democracia ela é indireta. Quando eu desço, eu vou para a região do Peloponeso. Na região do Peloponeso eu tenho outra cidade-estado extremamente importante. Qual cidade-estado é essa? Eu estou falando de Esparta. Todo mundo ama Esparta. Quem não assistiu 300 de Esparta? 301, 302? Tanto faz, os dois são ótimos, cara. Tá legal? Então vai. Quando a gente fala de Esparta, eu estou falando da região do Peloponeso. E aí vem uma coisa interessante. Ela foi formada pelos dórios. E os dórios já eram guerreiros e militares. E por serem guerreiros militares, lá na formação da sociedade grega, eles já tomaram a região do Peloponeso, que era uma região onde a fertilidade do solo é muito maior do que em outras regiões da Grécia. Então, a questão econômica em Esparta é uma economia agrícola. Eles produzem os alimentos que são necessários para ele. A sociedade espartana, como foi formado pelos dórios, automaticamente vai ser uma sociedade militarizada. Então, uma sociedade onde todos os homens e até as mulheres recebiam treinamento, mas principalmente os homens, estão voltados ao treinamento militar. Então, uma criança com 7 para 8 anos, ela já era levada para o exército e ela já começava o treinamento militar dela, e o trabalho dela dentro do exército só acabava com 60 anos de idade. Então, uma sociedade onde o maior orgulho de um espartano era morrer em guerra, ainda mais morrer por Esparta. Então era uma sociedade onde a filosofia da sociedade era toda militarizada. Essa ideia de arte, filosofia, essa coisa dos atenienses, não, aqui não. Nós somos espartanos. Sendo espartanos, somos guerreiros. Tá legal? Então é esse o foco de Esparta. Ok? A gente fechou aí o período arcaico. Saímos do período arcaico, vamos para o período período clássico. E no período clássico é o período onde a gente tem o desenvolvimento das culturas dessas duas sociedades, principalmente da sociedade ateniense. A gente vai ter o desenvolvimento da filosofia, o desenvolvimento do teatro, e é aí que surgem Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Aristóteles, que já já a gente vai ver, tem uma coisa com os macedônicos, um tal de Alexandre o Grande. Cara, isso aí. E aí, vai lá. Além disso, a gente vai ter duas guerras que são muito importantes durante esse período clássico. Quais são essas guerras? É a Guerra Médica e a Guerra do Peloponeso. Já percebe que a segunda guerra, a Guerra do Peloponeso, eu estou falando de um território grego. Então você já vai fazer o link aí no futuro, tá bom? Vamos lá. A primeira guerra é a Guerra Médica. Vai ser a guerra contra o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano tentou entrar na Europa e a ascensão deles na Europa seria pela Grécia. Só que os gregos vão se unir
né? A gente tem ali a formação de dois grupos, a Liga do Peloponeso e a Confederação de Delos. Eles se unem em um único exército para poder lutar contra o Império Turco e eles conseguem manter a Grécia sem ser conquistada pelos turcos. Ela se mantém independente, tá legal? É essa guerra que você vai ver ali, a história dos 300 de Esparta, que teriam lutado contra Xerxes lá nas Termópilas, né? Eles teriam se posicionado e lutado contra Xerxes lá. Eles foram derrotados, mas o tempo que eles conseguiram parar os persas lá foi o tempo necessário para que os gregos se unissem para poder lutar contra o Império Turco Otomano e saíssem vitoriosos. Beleza? A segunda guerra é a guerra do Peloponeso. E aí, como eu falei, eu estou falando Peloponeso é um território da Grécia. Então é uma guerra civil grega. É a guerra onde a gente vai ter a Confederação de Delos contra a Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, contra a Confederação de Delos, liderada por Atenas. Essas duas cidades-estados, junto com outras cidades, elas vão entrar em conflito. Uma guerra civil, gente, ela é extremamente negativa. Por quê? Porque ela enfraquece a sua própria sociedade. Pensa só, quando os Vingadores lutaram contra outro, né? Quando o Homem de Ferro estava lutando contra o Capitão América, os Vingadores se enfraqueceram, eles não se fortalecem, eles se enfraquecem. A mesma coisa vai acontecer. Quando a gente tiver essa guerra, a guerra entre espartanos e atenienses, a sociedade grega vai se enfraquecer. E quem vai gostar disso? Os macedônicos, que ficam aqui acima da Grécia. Eles vão adorar isso. Filipe II vai olhar aquilo e falar, vai lá, bora, se mata aí, pode ir se matando aí. Muito bom! Quando isso pega e chega no final, ele se aproveita do enfraquecimento grego e toma a região da Grécia. E o Império Macedônico começa a conquistar e dominar o território grego. Quem é o filho de Filipe II? Alexandre o Grande, que vai subir ao poder, e aí a gente tem a expansão do Império Macedônico até a Índia, né, cara? Alexandre o Grande é um dos maiores generais que a gente tem, assim, na história da humanidade, né? Ele que era pupilo de quem? De Aristóteles. Então ele vem com uma cultura que é a última fase do período grego, a cultura helenística. Qual é a ideia do helenismo? A ideia do helenismo é não sucumbir à cultura do outro, ao qual eu estou conquistando. É, na verdade, fazer com que a gente possa unir as culturas. Então, eu levo a cultura grega para a região e também absorvo cultura daquela região, formando uma nova cultura. É o helenismo em si. Tá legal? Essa cultura helenística é o que os romanos vão levar dentro da sua formação. E isso aí vai ficar para a nossa próxima aula. Fechadão? Let's go, então, galera. Até mais. Tchau! Ó, o slide está no meu site, tem um slide de Grécia lá, e aí eu quero que a gente vai realizar atividades, mas tem um slide de Grécia no meu site, profeduardo.com, você entra lá, baixa o slide, pega os 2 vídeos, pega o seu livro, junta os 3 em um conteúdo no seu caderno, e aí a gente manda ver. Fechado, galera? Até mais, então, e a gente se encontra de novo em Roma. Tchau!